Fala, galerinha! Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Sejam todos bem-vindos. Meus lindos. Saudade de vocês. Semana passada foi uma semana bem intensa pra gente, né? E hoje estou aqui para compartilhar com vocês algumas considerações sobre a reforma administrativa, tá? Esse é o tema desta live. Deixa eu ver se eu consigo colocar fixado aqui. Pera aí. Enquanto isso a galera vai chegando aí. Reforma administrativa. Vou colocar aqui fixado o tema, exatamente para a galera identificar qual que é o tema dessa live. Fixar comentário. Pronto, show de bola. Se a galera ficar falando muita coisa fora do tema da live, eu vou tirar os comentários aqui só para a gente fazer a live. Depois eu volto com as perguntas aqui para vocês, tá? Então, a ideia é trazer para vocês um pouco de clareza para aqueles que estão preocupados com essas últimas notícias da reforma administrativa. Mas é muito importante, grande professor Gustavo Brígido, um abraço, meu querido. Essa notícia deixou muito triste. Pois é, galera, olha só. Essa questão da... Muita gente tem ficado impactado com essa notícia. Muita gente se sentindo triste com essa notícia. Mas ela é uma notícia real e que faz parte aí do pacote de reforma que o governo já tinha anunciado antes de assumir a presidência da República, tá? Então, é muito importante que a galera tenha essa notícia, tenha essa ideia de que nada que tá acontecendo hoje é fruto do nada. Tipo assim, aconteceu ontem. Ontem decidiram, bora fazer uma reforma administrativa. Nada a ver, gente. Isso aí é plano de governo do presidente da República hoje, presidente da República Jair Bolsonaro. Então, o pacote da reforma administrativa veio junto com o pacote da reforma da Previdência, que tem pacote de reforma tributária. São várias reformas que têm como objetivo principal diminuir os custos da administração pública, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, porque tem muita gente viajando na maionese aqui com relação ao tema. Deixa eu ver aqui. Eu vou desativar os comentários, tá? Porque senão a galera fica falando aqui nos comentários coisas que tem nada a ver com o tema e eu quero estar focado aqui com vocês, tá? Então, quem quiser fica, será muito bem-vindo. E quem não quiser, quem não se interessar pelo tema, não tem nenhum problema, fiquem bem à vontade aí. A ideia, eu estou muito mais preocupado com o que vocês estão sentindo do que com qualquer outra coisa, tá? Então a ideia aqui é trazer clareza para vocês. Desativei os comentários exatamente para a gente conseguir fazer uma live aqui mais redondinha e focada no conteúdo dela. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre as notícias de reforma administrativa, tá? E eu já estava falando que a reforma administrativa é uma concretização do pacote que o governo federal já tinha anunciado na época do processo eleitoral, dizendo que ele iria efetuar esse tipo de reforma. Então, uma das reformas dentro do pacote é a reforma administrativa, tá? Que na última semana ganhou um volume maior de notícias. Por quê? Porque a reforma da Previdência foi aprovada. Então, o governo federal hoje, ele tem algumas metas para diminuir os custos da administração pública. E uma das formas de diminuir os custos da administração pública é através da reforma administrativa. E dentro desse pacote da reforma administrativa tem várias medidas que são estudadas hoje no âmbito do Poder Executivo da União para poder transformar a administração pública numa administração pública mais enxuta, mais efetiva, mais produtiva, tá? Então, antes de falar especificamente das possíveis mudanças, eu queria dizer para vocês que toda a análise que eu vou fazer aqui é em cima de notícia. E por que é em cima de notícia? Porque não existe hoje
tramitando no Congresso uma proposta de reforma administrativa. Ela não foi encaminhada ainda pelo chefe do Executivo. Existem várias PECs que tramitam no Congresso Nacional, cada PEC ou cada projeto de lei tratando de um tema específico que pode coincidir com os temas da reforma administrativa. Então, eu não vou fazer análise das PECs e não vou fazer análise de uma proposta específica, porque ela ainda não chegou no Congresso Nacional. É muito provável que nos próximos dias chegue alguma proposta do presidente da República, e aí quando chegar essa proposta e tiver um texto ali concreto, a gente pode falar mais com mais especificidade, tá? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu não gosto de ficar comentando projeto de lei, projeto de emenda, porque tipo, não aconteceu ainda a parada, né? Então a galera fica sofrendo muito, mas eu estou recebendo tanta pergunta dos alunos, que aí eu resolvi compartilhar com vocês algumas opiniões sobre esse tema, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, qual que é o objetivo da reforma administrativa? Diminuir os custos da administração pública com servidores. Hoje, o custo que a administração pública tem com servidores é um custo relativamente alto, e ela acredita que ao diminuir esses custos com servidores, ela vai conseguir ter mais fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa é necessário para o Brasil sair da sua crise econômica, sua crise financeira, que é notória para todos os brasileiros. Tá? Então, uma das medidas é exatamente a redução de custos. É o que qualquer gestor público ou gestor privado faria ao entrar numa empresa que está em crise financeira. Diminuir custos, tá, gente? Então, não tem nada equivocado nesse sentido. Em contrapartida, sob a perspectiva dos servidores, não tem como se pensar em diminuir custo de servidor sem afetar diretamente alguns dos direitos que os servidores conquistaram ao longo dos anos. Então eu vou trazer aqui para vocês agora uma lista das possíveis mudanças e alterações que devem aparecer na proposta da reforma administrativa e que podem afetar os direitos que vocês que estão estudando para concurso público ou quem já passou em concurso público possa ter, né? Uma das primeiras coisas que se fala é na diminuição do número de carreiras. A equipe econômica do presidente da República entende que ao diminuir a quantidade de carreiras, você diminui a quantidade de disparidade entre carreiras. Então, hoje existe uma disparidade muito grande. E eu vou pegar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem como é que funciona. Um cargo de nível médio administrativo do Poder Executivo Federal hoje, pegando o exemplo aí dos ministérios, ou mesmo de uma autarquia super conhecida nossa, que é o INSS, você tem ali uma remuneração inicial de em torno de R$5.000, tá? E aí você vai para o Legislativo da União, ou seja, do mesmo ente federativo, só que outro poder legislativo, aí você tem o início em R$14.000. Aí você vai para o Judiciário, mesmo técnico administrativo, o cara vai estar no início ali, ele vai ter ali o início de R$7.000. Então, essa disparidade de carreiras para cada um dos poderes e as diferenças de remuneração, eles devem propor algo que reestruture isso, no sentido de diminuir a carreira, reduzindo a quantidade de cargos e para reduzir essas disparidades, para não ter um cargo, por exemplo, de nível médio que ganha 20 mil e um cargo de nível médio que ganha 5. Tá? Essa é uma das propostas que o governo já estuda. Outra proposta que o governo já estuda e já foi implementado no âmbito do Executivo da União em alguns cargos é a diminuição da remuneração inicial dos servidores. O meu ex-cargo, para quem me conhece há pouco tempo, talvez não saiba, mas para quem me conhece há mais tempo, eu era agente penitenciário federal no meu último cargo, e como agente penitenciário federal, houve isso aí. Eu entrei, a minha remuneração inicial, ela sofreu um aumento muito rápido, ao ponto que em 10 anos eu já estava no topo da carreira, e já tinha uma remuneração de praticamente no topo da carreira. E aí, para a galera que estava entrando no novo concurso do DEPEN não entrar com remuneração tão alta, eles criaram uma classe para baixo. E aí essa classe para baixo entrou com uma remuneração menor. Essa é uma política que tem sido adotada na administração pública federal, mais especificamente no Poder Executivo da União, com mais frequência, tá? Outras carreiras, até de outros entes federativos, têm adotado esse tipo de modelo. Criar uma carreira para baixo para entrar com uma remuneração menor. Eu acho que essa proposta ela deve estar incluída, porque já é uma tendência aí
do Poder Executivo de efetivar esse tipo de mudança, tá? Outra alteração que deve aparecer na reforma administrativa, pelo menos é a conversa que se vê, é de alterar, ou pelo menos de ampliar as formas de ingresso dentro da administração pública, ou seja, as formas de contratação. Então, hoje você tem uma regra constitucional, que é por meio de concurso público como regra, e aí você tem aquelas hipóteses de ingresso que não são por meio de concurso público, como, por exemplo, os ingressos por meio de processo seletivo simplificado, que ocorre para aqueles contratações por prazo determinado, que já é uma regra que já existe hoje no Brasil. Nós temos, por exemplo, os cargos em comissão, que dispensam também a contratação por meio de servidor público, que é um cargo de livre nomeação, livre exoneração. Então, hoje o Brasil vive, isso foi até um estudo muito interessante, que eu estava vendo aqui agora, o Brasil hoje tem 99% dos seus cargos públicos ingressando por meio de concurso público e uma média de 1% que não é. Então eles devem inverter essa polaridade. Alguns cargos podem ingressar por meio de concurso, outros não, tá? Essa pelo menos é a conversa que se ventila nos corredores aí do Poder Executivo. E aí o ponto chave, que eu acho que é o que mais tem afetado os meus alunos aí de todo o Brasil, queria agradecer imensamente a presença de vocês hoje. O que mais tem afetado o estado emocional dos meus alunos é na questão do fim da estabilidade, que tem sido aí pauta de várias notícias, fim da estabilidade com uma consequência, né, de aumento do estágio probatório. Então, basicamente, para evitar-se o erro e o equívoco cometido na reforma da Emenda Constitucional 19, em que se alterou uma coisa e não alterou outra, é muito provável que se faça uma alteração em conjunto, né? Então, aumente-se o prazo do estágio probatório e aumente-se o fim da estabilidade, criando ali uma coincidência para evitar as disparidades que nós temos hoje legislativas acerca desse tema, né? Hoje no Brasil, em regra, a estabilidade é de 3 anos, a regra é constitucional, ou seja, é aplicável aí para todos os entes federativos, então em todo o Brasil a regra é de 3 anos, com exceção daqueles regimes especiais, como por exemplo Forças Armadas, algumas polícias do Brasil que podem ter regra diferente, porque tem regime especial diferente. Então quando você tem regime especial diferente, você pode ter uma regra diferente. Mas em regra, estabilidade de 3 anos. E consequentemente estágio probatório aí de 36 meses e tal, mas que acaba coincidindo com o período lá. Então podemos ter alguma alteração nesse sentido também. Qual que é a previsão que tem sido ventilada nas notícias? Aumentar esse prazo de estágio probatório e estabilidade para 10 anos, que já era o prazo de estabilidade e estágio probatório, por exemplo, das Forças Armadas, tá? De 10 anos. Tá? Então essas são as mudanças mais sensíveis que se ventilam hoje com base na reforma administrativa. Vamos agora responder um ponto que tem sido alvo de várias perguntas, que é a questão da abrangência da reforma administrativa. Muita gente perguntou, Daniel, essa reforma aplica para mim, aplica para o outro, aplica para o Estado, aplica para o município, aplica para o judiciário, aplica para quem? Então vamos lá, gente. Antes de falar da abrangência, nós temos que trabalhar aqui com uma premissa de alteração que é fundamental, que é o seguinte: não há que se falar em uma alteração, por exemplo, de um instituto com uma estabilidade, que é o Instituto Constitucional, sem se falar em uma PEC. Então, para alterar a estabilidade, por exemplo, tem que se alterar o texto da Constituição Federal. Então tem que ser uma PEC, tá? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição Federal. Existe algum obstáculo normativo para a alteração desse instituto jurídico? Eu vejo que não. Tá? Então, dentro de tudo aquilo que eu conheço da Constituição Federal, não vejo nenhum obstáculo normativo. A estabilidade do servidor não é considerado aí, pelo menos em regra, uma cláusula pétrea, e, portanto, ela poderia sim ser abolida do texto constitucional, fazendo uma análise aqui a prima facie, tá? Então não vejo nenhum problema. E aí, soma-se a um posicionamento já adotado hoje no Supremo Tribunal Federal de que o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico. Então, pode-se haver mudança do regime jurídico do servidor? Pode, tá? Pode. Agora, muito cuidado aqui.
desde que ele não esteja com o seu direito adquirido. Então, o que significa isso? O servidor público que já goza da estabilidade, ou seja, a estabilidade já se incorporou ao seu patrimônio jurídico, este direito não pode ser afetado, sob pena de posteriormente você manejar uma ação judicial questionando a constitucionalidade da norma que altere o seu direito. Então, aqueles que já têm direitos concretizados, eles não podem ser afetados. Agora, raciocina comigo. Eu tenho estabilidade, 3 anos, adquiri estabilidade. Pronto, esse direito não pode ser afetado. Agora, um possível outro direito que ainda não foi incorporado no meu patrimônio pode ser afetado? Pode. Com certeza pode. Então, por exemplo, o tempo para progressão na carreira é X. Eles podem aumentar isso para 2x? Podem. Em tese, pode. Tem ação judicial que reverte isso? Tem. Tem porrada de ação judicial que já reverteu isso. Então, uma das discussões que o Poder Executivo tem travado é montar um grupo de trabalho junto com o Supremo Tribunal Federal, já para prever possíveis ações judiciais que os servidores públicos possam manejar depois da reforma administrativa. Então, eles devem fazer uma reforma bem redondinha para evitar o mínimo de ação judicial. E uma dessas ações possíveis seriam aquelas ações que versem, por exemplo, sobre essa questão do direito adquirido, tá? Tá, então, voltando aqui à questão da abrangência. Se uma parte da reforma, ou pelo menos uma parte ou na sua totalidade, for realizada dentro da Constituição Federal, então a aplicabilidade em regras é feita para toda a República Federativa do Brasil, em regra. Então, por exemplo, o Instituto como a Estabilidade, em regra, ele é para todo o Brasil, porque o Instituto da Estabilidade hoje é para todo o Brasil, salvo se a própria Constituição excepcionar isso. Então, por exemplo, eu não vejo nenhum problema sob a perspectiva normativa que haja uma emenda dizendo, a partir de agora a Constituição Federal prevê que a estabilidade para os servidores federais é de 10 e para o servidor estadual e municipal cada Constituição veja o seu. Não vejo nenhum problema se fixar algo nesse sentido. Mas acho improvável. Eu particularmente acho improvável. Tá? Apesar da declaração do presidente da República no sentido de que não vai envolver estados e municípios agora. Então, em tese, segundo as notícias veiculadas, segundo a entrevista que o próprio presidente Bolsonaro deu, essa reforma administrativa não atingiria estados e municípios. Eu duvido. Eu, Daniel Sena, duvido. Eu não acredito nisso, tá? Mas é uma opinião minha. Exatamente porque eu acredito que se os caras vão mexer em estabilidade, eles vão mexer em estabilidade no Brasil todo. Tá? Então, na minha opinião. Agora, vamos imaginar que realmente não envolva estado e não envolva município. Vai pelo menos envolver a União. E União é quem, gente? Executivo, Legislativo e Judiciário da União. Então, essas 3 áreas de abrangência certamente seriam afetadas por essa reforma administrativa, ao meu ver. Veja, gente, eu estou fazendo uma análise em cima de notícias. Sequer temos uma proposta. Mas, pensando em razão do objetivo da reforma administrativa e pensando nas questões que já foram debatidas e que constariam dessa reforma administrativa, não consigo pensar em algo que seja aplicável apenas para o executivo. Tá? Então, eu acho improvável os caras fazerem uma PEC para criar uma estabilidade só para o executivo da União. Eu acho muito louco isso. Tá? Se bem que eu não duvido de nada, mas eu acho improvável. Consegue entender isso aqui? Tá? Então, tudo ainda é muito obscuro e a gente só vai conseguir realmente enxergar o que vai rolar quando tudo acontecer, tá? De qualquer forma, olhando o cenário como ele está posto, baseado nas declarações da equipe econômica do Executivo da União e nas declarações do próprio presidente da República, eu vejo uma reforma administrativa alterando esses elementos que eu salientei para vocês aqui, focados inicialmente na União, tá? Inicialmente na União, sem nenhuma afetação nos estados e municípios. Volto a dizer, acho isso improvável, apesar de ter sido a declaração do presidente da República, né? Acho isso improvável. Tá, agora vamos a um ponto aqui muito chave. Quem não seria afetado pela possível reforma administrativa?
Primeiro, quem já tem direito adquirido a algum instituto. Tá? Então, quem tem direito adquirido a algum instituto, aquele direito já foi incorporado e não pode ser afetado. Tudo bem? Aquilo que não foi incorporado pode ser alterado. Então, vamos pegar um exemplo da própria Previdência Social. Os servidores vão ter agora, tivemos a reforma da Previdência que alterou a regra para servidor público. Ah, mas eu já tinha entrado no concurso público. Foda-se, você não se aposentou ainda. Só não muda para quem já está aposentado. Quem não está aposentado, muda. Então, isso você tem que entender acerca do direito adquirido. Se já incorporou, você está protegido. Se não incorporou, velho, você vai ser afetado. Acabou, você vai ser afetado. Tá. Agora, para quem se prevê, as regras, principalmente, eu acho que é a mais sensível, que é a questão da estabilidade ou um estágio probatório. Segundo as declarações da própria equipe econômica e do presidente Bolsonaro, as novas regras de estabilidade só seriam válidas para os novos servidores. E aí vem uma pergunta muito legal de um aluno aqui nas caixinhas. Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas aqui das caixinhas. Ele falou assim, tá, significa então, se eu entrar no próximo concurso público, eu serei então, se a PEC já tiver sido aprovada, eu entrarei na nova regra? Sim. Tá? E quem já está lá, aí não seria afetado pela nova regra. Então, as novas regras de estabilidade, e o presidente Bolsonaro já declarou isso várias vezes, só seriam aplicáveis para novos servidores. Tá? Só seriam aplicáveis para novos servidores. Então, quem não seria atingido pela mudança da estabilidade e aumento do estágio probatório? Quem já adquiriu estabilidade. Ponto. E quem já entrou no serviço público. Quem não entrou ainda, nova regra, e aí já entraria nessa nova regra, tá? Isso com base nas declarações que nós temos ouvido. Outra questão importante também, que eu achei muito legal, também fruto das declarações da equipe econômica. Atividades de Estado que são extremamente sensíveis para o Estado, como atividades com poder de polícia, fiscalização, como Ministério Público, Tribunal de Contas, auditores, diplomatas, essas atividades, juízes, promotores, essas atividades, elas não seriam encaradas como qualquer atividade. Então, uma consideração que a equipe econômica do presidente Bolsonaro fez foi: nem toda atividade merece ter estabilidade. Então, seria mais ou menos assim, gente, pelo que se desenha das notícias, tá? Atividades mais relevantes para o Estado, são aquelas que são tidas atividades de Estado, teriam garantias maiores. Então, acesso por meio de concurso público, estabilidade. Atividades que não são tão sensíveis ao Estado, como, por exemplo, atividades meramente administrativas, então você poderia ter um acesso diferenciado, uma estabilidade mais alargada. É isso que se depreende das notícias da equipe econômica do presidente Bolsonaro e a partir das declarações do próprio presidente Bolsonaro, tá? Então, isso aqui é um ponto em cima das notícias, tá? Isso é uma síntese das notícias que nós temos visto sobre o tema. Peguei aí os diversos canais de notícias. Volto a dizer, na hora que tivermos um documento formalizado com a proposta da reforma administrativa, será mais fácil a gente analisar isso e eu faço questão de voltar aqui e conversar com vocês. Por hora, nós não temos um documento formalizado. Então, toda a conjectura que eu estou trazendo aqui é com base nas declarações da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro e nas declarações do próprio presidente da República, tá bom? Agora, eu vou para um ponto aqui que eu acho muito importante antes de responder as perguntas que foram feitas hoje pela galera, porque muita gente ficou chorando mágoa no sentido assim, então agora concurso público ficou uma merda, não faz diferença alguma fazer concurso público. Cara, essa percepção é uma percepção completamente pessoal, tá? E eu acho que cada um tem que construir a sua própria percepção sobre este cenário aí, porque eu acho que é um cenário de muita incerteza ainda, tá? Esse é um primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui. Então, eu acho que essa percepção, se vale a pena continuar fazendo concurso público ou não, é muito pessoal, tá? Agora, eu queria que você refletisse o seguinte. Um cargo, por exemplo, de policial federal. Será que ele realmente deixa de ser atrativo porque ele não tem mais estabilidade? Não sei. Será que você está estudando para ser um policial federal
Só porque você vai ter estabilidade depois de 3 anos? Cara, eu vou falar por mim. A estabilidade, quando eu pedi exoneração no meu cargo público, eu já tinha estabilidade. E eu vou dizer pra você, cara, a estabilidade pra mim, tipo, era uma parada que tava lá. Nunca foi uma coisa assim que eu, tipo, nossa, eu tenho estabilidade e ninguém pode mexer comigo. Por quê? Porque você tem vários mecanismos de controle e de fiscalização com o tipo de abuso da administração pública. Tá? Então, é muito provável, e eu acredito que haja, pessoas que, tipo, se utilizaram da prerrogativa da estabilidade. Mas eu garanto para vocês que a maioria dos servidores nunca nem sequer cogitou pensar em utilizar algum dos institutos. Tá? Então, não acho que seja o pior dos mundos finalizar essa estabilidade, na minha opinião. E também não acho que seja o pior dos mundos alargar o prazo para aquisição da estabilidade. Mas essa visão é pessoal. Se você acha que não vale mais a pena estudar para um concurso público porque você agora vai demorar 10 anos para ter estabilidade, velho, então pare de estudar para o concurso público e fazer outra coisa, sem problema. Concurso público não é a única forma de trabalho no mundo. Concurso público não é a única forma de trabalho no Brasil. Concurso público não é a única forma de você ganhar sua renda. Diga-se de passagem, a menor parte dos brasileiros são servidores públicos. Eu sei que você enxerga esse mundo hoje como sendo o seu mundo, você está focado nele, mas nem de longe é a única forma de você ganhar seu dinheiro e trabalhar. Tá? A maior parte dos brasileiros não são servidores públicos. Isso aí tem que ficar um ponto muito claro. E digo mais, a maior parte dos brasileiros sequer pensam em fazer concurso público, são muito bem realizados em outras áreas, empreendendo, até próprio sendo CLT. Cara, tem gente que é super feliz na CLT. A CLT não é o demônio, não. Eu conheço pessoas que estão na CLT e ganham 30 mil por mês e não quer sair, não. Eu conheço. Então, tipo assim, não é um bicho de cabeça, não. Óbvio que eu acho que um cargo público hoje tem uma vantagem em relação à iniciativa privada, porque o ponto de entrada num cargo público hoje, você já entra com uma remuneração maior. Então, para você ganhar uma remuneração que você ganha hoje na iniciativa privada, que você ganharia, por exemplo, entrando na Polícia Federal, que é 10 mil por mês, 12 mil por mês, você demoraria muitos anos na iniciativa privada e dependeria de fazer um trabalho muito extenuante. Na Polícia Federal você entra já entra ganhando bem. Por isso que o governo federal já, na própria proposta de reforma administrativa, vai diminuir esse piso para ser um piso menor exatamente para que as pessoas entrem ganhando menos, tá? Essa eu acho que é uma das coisas que deve ser aprovada aí na reforma administrativa, tá? Então, não acho que um cargo público deixe de ser interessante por causa da reforma administrativa. Hoje eu não faço concurso público, não conheço o dia de amanhã, de repente amanhã eu resolvo fazer de novo. Não vejo problema nenhum nisso. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema em mudar. A minha vida não tem nada fixo para sempre. Eu acho que para sempre é muito tempo. Então, hoje eu não penso em fazer concurso público. Mas se um dia eu pensar em fazer concurso público, eu não faço concurso público. Eu não faria concurso público hoje pensando na questão da estabilidade. Eu pensaria em outras variáveis. Eu pensaria na questão da remuneração. Eu pensaria na questão do cargo que eu vou exercer. Isso seriam variáveis importantes para mim na minha decisão. A estabilidade, tipo, seria a última variável, não seria a coisa que eu mais pensaria, não. Tá? Aqui é a minha opinião para tentar trazer para você um pouco mais de flexibilidade nessa perspectiva, para você não ficar como um monte de retardado na internet. Porque assim, o que eu fico vendo é a galera chorando pitanga como se fosse se tornar a pior merda do mundo o concurso público. Tipo assim, agora o concurso público é uma merda, não vale mais a pena fazer. Velho, depende daquilo que você acha que é massa e que não é. Uma pessoa que está buscando ser um servidor público, por exemplo, um diplomata, eu não acho que vai deixar de ser ruim ser diplomata. Eu acho que ser diplomata vai continuar sendo massa. Um cara que sonha em ser juiz, eu acho que continuar a ser juiz vai ser massa. O cara vai continuar estudando. Eu não vejo esse fim do mundo que as pessoas falam, mas é minha opinião. E a minha opinião, tendo sido já servidor, tendo tido a experiência, fiquei 20 anos na administração pública federal, passei por 2 cargos, passei por essa fase de ter estabilidade e não acho que isso foi a coisa mais importante da minha vida. O mais importante da minha vida como servidor foi a minha jornada de trabalho, que era extremamente importante e útil para mim, e a minha remuneração. Esses 2 valores eram extremamente úteis, tá? Extremamente úteis para a minha vida. E
O que eu fazia tinha que ter sentido para mim. Porque quando você está trabalhando num cargo público, por mais que você ganhe 30 mil por mês, se não fizer sentido para você, vai ser uma merda. Porque o ser humano é assim. Você pode estar ganhando dinheiro que for, velho. Vai ter um dia que o dinheiro vai perder a funcionalidade na sua vida. Eu garanto para vocês, vocês só vão entender quando vocês ganharem. Tá? E aí vocês vão procurar muito mais realizar um trabalho que faça sentido do que dinheiro. Né? Então, assim, eu não acho que o serviço público e o concurso público vai deixar de ser atrativo por conta dessas mudanças. Minha opinião. E agora, Daniel, o que você acha que eu tenho que fazer? Cara, esse problema é seu, velho. Você tem que escolher. Você tem que ser homem, você tem que ser mulher para fazer escolhas. Essa, pra mim, é a maior virtude de ser um adulto. Para de ficar perguntando pros outros o que você tem que fazer. Parece criança, porra. Ai, o que eu faço? Criança, velho. Você não é mais criança não, velho. Cresce. Você saiu das fraldas. Mamãe e papai já mandou você andar. Você não é mais criança. Agora você é adulto. E uma das faculdades de ser adulto é a capacidade de tomar decisão. E uma das características de ser adulto é que as suas decisões, as suas escolhas vão importar em renúncias e vão trazer consequências. Acabou. Tipo, eu não posso me esconder atrás dos especialistas em concurso público, como você queira chamar, para procurar tomar a melhor decisão. Não é por aí a parada, velho. É sua vida, a gente está tratando da sua vida. É sua vida. O que eu acho para minha vida não tem nada a ver com o que você acha para sua vida. Você entende o que eu tô falando? Eu quero trazer um pouco mais de percepção, de clareza para você, no sentido de você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, pela sua decisão. Não tô aqui para te falar uma coisa bonitinha que vai te agradar. Tô aqui para te falar uma verdade que pode te libertar. No sentido de você procurar começar a ter a sua própria história, viver a sua própria jornada, viver a sua própria vida, ao invés de se tornar refém da opinião dos outros. Porra, pra tudo que você vai decidir, você tem que perguntar a opinião pros outros. Caralho, presta atenção. O que os outros acham, eles acham pra eles, com a visão deles, do mundo deles. Começa a olhar pra sua visão de mundo. Por isso que a primeira parte dessa live, eu trouxe o cenário como está sendo posto, que é o cenário político. Agora, nessa parte aqui, eu trouxe a minha reflexão pessoal daquilo que eu acho que você deve fazer. O que eu acho que você deve fazer é entrar no seu cantinho e analisar, cara, vale a pena pra mim ou não vale? Se o cargo que você está buscando, que você está estudando, continua valendo a pena, continua perseguindo ele. Se tem estabilidade, não tem estabilidade. Ele vai continuar sendo massa. Não tem nenhum problema nisso. Tá? Não tem nenhum problema. Gente, a estabilidade, ela tem 30 anos. A estabilidade no Brasil tem 30 anos. A maior parte dos servidores públicos antes da Constituição de 88 não tinha estabilidade, pô. Você entendeu? A estabilidade como nós conhecemos hoje, ela tem de 88 para cá. Meu avô entrou na Câmara dos Deputados em 79 e não tinha essa boa de estabilidade não, tanto que ele se tornou estável depois que ele entrou. Então isso é coisa muito nova. Não faça disso como se fosse a coisa mais importante. Eu acho que um cargo público tem várias outras variáveis que podem se tornar importante para você. Inclusive a variável de contribuir para a sociedade. Então, penso que uma dos nortes, dos valores que devem nortear você na sua decisão é a decisão de servir a sociedade. Hoje, inclusive, é o dia do servidor público. Né? É o dia do servidor público. E como dia do servidor público, o servidor público tinha que fazer essa ponderação, cara, de servir a sociedade mesmo. Eu acho que se perde um pouco desse nexo. Aí é uma questão de valor. Então acho que você pode pensar nisso também como sendo algo que vai te trazer um senso de realização, de propósito maior em ter um cargo público. Não só a questão da estabilidade, tá? Enfim, acho que a reforma administrativa vai mudar. Acho que ela vai trazer mudanças sensíveis. Eu acho que ela vai ser aprovada. Não vejo nenhum óbice constitucional para isso, tá? Respeitando-se, obviamente, os princípios constitucionais como direito adquirido. Eu acho que esse princípio vai ser o grande limitador da reforma administrativa, vai ser o direito adquirido. Então aquilo que tiver adquirido não deve se mexer, tá? Mas para os novos servidores, muita coisa, quando vocês entrarem, vocês já vão entrar com um cenário completamente diferente. Podem ter certeza disso, tá? Principalmente na esfera do Poder Executivo Federal, tá? Que vai segurar os concursos, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão segurar os concursos, os novos, para
a aprovação da reforma administrativa, exatamente porque já entra no novo cenário e a administração pública já entra economizando. Eles não são burros de estar discutindo uma reforma administrativa e fazer concurso agora, porra. Tipo, é insanidade fazer isso, tá? Então, eu esperaria concurso para os próximos 2020 para frente, concurso principalmente no âmbito do Poder Executivo da União. Fato este, isso que eu estou falando agora eu já tenho sustentado desde a eleição do Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi eleito no ano passado. Eu já tenho trazido essa perspectiva falando, gente, Executivo Federal 2020 para frente, eu já tenho falado isso. Não há que se falar em concurso público executivo da União agora. Não vai ter. Esquece essa porra. Ai, Daniel, então esse é mais um motivo que eu fico desanimado e por isso não vou estudar. Pelo contrário, velho. Aqui agora, ó, quem ficou até agora, esse é o motivo pelo contrário, velho. Você tem que estudar mais ainda. Eu fico louco com um cara que fala assim pra mim, eu até mandei e-mail hoje pros meus alunos. Falo, velho, fico louco com um cara que fala assim, eu desanimei porque não tem previsão do concurso. Pelo contrário, velho, você tinha que estar mais animado ainda. Porque eu duvido que a maioria de vocês que estão assistindo essa live agora estão preparados. Se sair o concurso da PF hoje, edital da PF hoje, eu duvido que a maioria de vocês estão preparados. A maioria de vocês vão reprovar de novo. E aí você quer que a porra do edital saia agora? Você é retardado, velho. Se você não estiver fazendo pelo menos uns 90 pontos líquidos no simulado, para de desejar a sua própria desgraça. Isso é burrice. Ai, o concurso do INSS está demorando, queria tanto edital hoje. Se você não estiver fazendo pelo menos 100 pontos líquidos no CESP, para de desejar a sua derrota. Você não está preparado. Você não está pronto. Ou você não viu quanto que foi o nota de corte do último concurso? É uma percepção de realidade. É você parar de enxergar com os olhos da maioria. Os olhos da maioria é sempre pessimista. Gente, presta atenção, olha só. A maioria é sempre pessimista. A maioria é sempre desanimada. Já percebeu? E guarda uma coisa. O pessimismo é contagiante. Contagiante. Se você ficar num grupo de WhatsApp e um primeiro bizonho entrar lá e reclamar da reforma administrativa, todo mundo reclama. Porque o pessimismo é contagiante. E aí você não consegue entender por que teu cérebro tá pequeno, por que você tá mal, por que você tá desanimado, desmotivado. Você tá convivendo com pessoas que estão desmotivadas, porra. Muda de lugar, muda de mesa, muda de sala, muda de companhia. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. O único lugar hoje saudável para um servidor, um concurseiro estar é com quem está no jogo do longo prazo. Quem está preocupado com noticiazinha de curto prazo, velho, é pessimista, ele vai te contagiar e você vai desanimar e a consequência disso é que você nunca vai passar. Isso vai continuar sendo um sonho distante para você. Sai dessa sala, sai desse grupo, sai desta convivência que está sendo uma erva daninha na tua vida. Velho, eu tenho alunos hoje que estão completamente focados num concurso de longo prazo, estão esperando a PF para daqui a 1 ano e meio, 2 anos e estão estudando com afinco. E já estão fazendo no simulado 80, 85, 90 pontos. Você acha que eles estão querendo edital agora? Não. O cara olha para mim com a serenidade do olhar e fala, meu Deus, Daniel, eu quero que essa prova demore porque eu quero chegar lá fazendo 100 pontos. Quem tem responsabilidade com o seu próprio sonho, a última coisa que deseja hoje é um edital de concurso. E tudo que ele deseja é estudar. Então, primeiro ponto que eu queria aqui agora, já trazendo uma exortação para você que realmente confia na minha percepção, confia no meu nível de palavra, no meu discurso. Sai do ambiente que você está convivendo, que é prejudicial. Sai do ambiente pessimista. Sai dele. Se você viu lá reclamação, murmuração, pessimismo, desmotivação, sai desse lugar, velho, porque essa porra vai te contagiar e você vai perder o jogo. Sai dele, tô te avisando. E eu tô te avisando com muito amor pela tua vida. Vaza. Ai, Daniel, mas é muito importante aquele grupo do WhatsApp. Importante um caralho. Tem nada de importante lá. Importante é tu sentar a bunda na cadeira e estudar. Importante é tu fazer questão. Importante é tu corrigir teus erros. Importante é tu focar o teu jogo no longo prazo. Isso é importante. Importante é tu olhar lá pra frente e saber que depois que mudar, que sair esse vucu-vucu todo, quem vai passar é quem continuou focado na jornada.
A maioria tá caindo, velho. A maioria tá caindo. A maioria tá ficando pelo caminho aqui, hoje, agora. A maioria tá perdendo o jogo agora. A maioria nem, não sabe. A maioria não sabe, mas a maioria hoje está decretando a sua nunca aprovação. Agora, nesse momento que eu tô falando. A maioria é tão fraca, a maioria é tão sensível, a maioria tá tão contaminada com esse pessimismo que a maioria hoje está decretando a sua não aprovação. Em contrapartida, algumas pessoas que estão aqui agora me ouvindo, algumas vão continuar no jogo. Algumas vão ampliar a visão para o longo prazo. Algumas não vão se importar com essas mudanças. Por quê? Porque o propósito dela é outro. E é para essas pessoas que eu estou dizendo: vaza de um ambiente pessimista e foca a tua atenção em pessoas que estão no jogo com você. E quem são essas pessoas? As pessoas que estão focando no longo prazo. E no longo prazo significa: não me importa quando vem o edital do INSS, porque quando ele vier eu quero estar preparado. Ah, e se o INSS fechar as portas e nunca mais tivesse concurso? Foda-se, porque eu estarei tão preparado que eu poderia fazer qualquer concurso. Daniel, meu sonho é PF, eu quero ser policial federal. Meu Deus, se edital se demorar 4 anos, ótimo, significa que você estará tão preparado que você vai estar nas cabeças. Ai, Daniel, não sai nenhuma notícia do DPEM, o que eu faço? Não sei se vai ser nível médio no superior, essa demora tá me matando. Ótimo, então é sua chance de fazer nível superior. Tu faz a faculdade e vai dar tempo do concurso sair quando você já estiver formado. Tudo é uma questão de perspectiva. É por isso que você tem que se juntar com pessoas que têm perspectivas elevadas e não ficar dividindo a comida do teu prato com quem come lixo. Você não foi feito para comer lixo. A refeição que você está sendo convidado para comer é uma refeição fina. São as melhores refeições. Um cargo público nunca será para todo mundo. Porque para chegar lá é muito foda. Passar é algo muito foda. Passar não é para todo mundo. Todo mundo tem a chance de escolher esse caminho. E por que não é para todo mundo? Porque a maioria nunca estará disposta a percorrer esse caminho. Quando eu estudava, e eu já estive no seu lugar, essas notícias todo dia era a mesma ladainha, mesma coisa. Quando eu entrei na PM, já se falava que a PM ia ser desmilitarizada. Quando eu entrei na PM do Distrito Federal em 1998, já se falava que a PM do DF ia ganhar igual a Polícia Civil DF. Isso nunca rolou. Já fazem 20 anos. Então, velho, vocês têm que parar de ter essa visão míope do curto prazo e começar a viver uma visão de mais de longo prazo. Porque isso vai nortear suas escolhas de uma forma mais inteligente e mais estratégica. Tá? Essa é a minha opinião para vocês e é o meu conselho para vocês. No sentido de que, primeiro, assumam a responsabilidade de adultos que vocês têm e aprendam a fazer escolhas e aprendam a arcar com as consequências delas. E lembre-se, cada escolha importa a renúncia. Quando você escolher uma coisa, vai ter que renunciar a outra. Faz parte do jogo. Segundo, se você acha que concurso público é só estabilidade, sai dessa porra e vai fazer outra coisa na sua vida. Tem muita coisa massa para fazer na vida, que não é passar no concurso público. Terceiro, se um cargo público tinha outros valores para você, eles continuarem tendo esses valores, continue estudando para ele. Tá, acabou aquele cargo, não tem mais interesse, faz outro concurso, vai para outro cargo, não tem nenhum problema. Tem uma porrada de cargo na administração pública aí que pode ser interessante para você. Muda sua perspectiva. Mas você só vai conseguir mudar isso se você parar de alimentar sua mente com o pessimismo daqueles que já desistiram do jogo. E aqui é muito louco, né? O pessimismo é contagiante. E aqueles que já desistiram do jogo, eles entram no meio do jogo só para dizer merda, só para tentar desmotivar você. Sabe por quê? Porque ele, na verdade, ele não tem muita certeza que a escolha dele foi a melhor. Ele desistiu. Mas ele tem medo de ter feito uma escolha merda. Então ele tenta convencer as outras pessoas a desistirem também. Tá cheio de gente assim nos grupos de WhatsApp. Tá cheio de gente assim na internet. Pessoas que desistiram, mas não tem culhão. A palavra é essa, tá? Não tem culhão para sustentar a sua escolha. Então tentam convencer os outros a desistirem também.
para ver se eles aliviam a culpa que eles sentem de terem desistido. E para aliviar um pouco aquela percepção do tipo, puta merda, e se continuar sendo massa? É por isso que eles estão tentando te fazer desistir. E você, como adulto, como responsável, como pessoa livre que você é, tem que ter a hombridade, o culhão de escolher o que você quer fazer. Ou desiste, vai fazer outra coisa da tua vida e para de perder o teu tempo estudando. Ou para de perder o teu tempo discutindo essa porra e vai estudar. Simples assim. Acabou. Acabou a conversa. Ai, Daniel, mas essas mudanças, eu não sei quando vai vir o meu concurso, eu não sei se vale a pena continuar estudando, porque se demorar muito, né? Hoje o pessoal do INSS estava discutindo aqui, eu tenho uma choradeira no grupo do INSS, que hoje daqui a pouco eu vou entrar lá dos meus alunos do INSS. Ai, não sei se eu continuo estudando em cima da lei, da lei antiga, se já mudou. Gente, mudou, mas não alterou a Constituição só vai ser alterada em novembro. Enquanto isso, estuda o que tem, porra, para de chorar. Tem uma porrada de coisa para estudar, para de ficar chorando. Vai estudar. Ai, mas e se mudar tudo? Óbvio que não mudou, filho. A aposentadoria continua sendo aposentadoria. Mudou o prazo. Porra. Tipo, pensão por morte. Ah, mudou, não existe mais pensão por morte? Não, filho. Continua existindo pensão por morte. Então, para de viajar na maionese. E a gente fica viajando na maionese porque a gente fica convivendo com pessoas que viajam na maionese, cara. E essa é a desculpa perfeita para tu parar de estudar. Porque tudo que as pessoas estão procurando é um motivo para parar de estudar, porque estudar é um saco. E aí, como ele não encontra, ele tenta convencer os outros a acharem esse motivo. Porque aí, se ele achar uma galera, com a galera é mais fácil, entendeu? Se tiver uma galera que desiste junto comigo, é muito mais fácil desistir. Se tiver uma galera junto comigo para reclamar, é muito mais fácil reclamar. Quero ver tu ser homem, mulher, para desistir sozinho e assumir a escolha. Acabou. Simplesmente olha pra você no espelho hoje e fala, quero essa porra mais de concurso não, tá muito estressante. E vai fazer outra coisa na sua vida. Acabou. Mas pra isso tem que ter culhão. O mesmo culhão que precisa ter pra estudar pra concurso. Por isso que eu falo que a maioria nunca vai passar em concurso público. Porque tem que ter muito, muito culhão pra passar em concurso público. Porque tem que ter uma força de vontade inabalável pra passar por essas crisezinhas, essas situaçõezinhas, com a mente focada naquilo que importa. Uma pessoa que sonha em ter um cargo público pela função que vai exercer, pela contribuição que vai dar ao mundo, essa pessoa não tá nem ligando nessa notícia. Ela tá focando lá na frente, ela fala, velho, aquilo vai fazer diferença na minha vida. Aí você vê a remuneração, pô, a remuneração tá massa, eu quero ganhar isso, e vai pra frente. Foca nessa porra. Foca nessa porra. Mas tem que ter coragem pra fazer isso. Tá? Tem que ter muita coragem pra fazer isso. Agora, essas são as minhas palavras, agora eu vou responder umas perguntas aqui. Eu vou pegar as mais bacanas aqui que fizeram hoje aqui na caixinha de pergunta e resposta. Aquilo que eu não falei aqui agora que eu achei muito interessante. Olha só, legal esse aqui da Rosana. Vou pegar essa pergunta aqui da Rosana, muito legal. Ó. A pergunta da Rosana aqui, que ela fez aqui hoje na caixinha, aquelas que eu não respondeu hoje aqui na live, eu vou responder depois lá, tá? Se tirar a estabilidade, teria que ser contrato temporário CLT? Daria direito ao FGTS? Rosana, você está confundindo uma coisa aqui, duas coisas. Uma coisa é ter estabilidade, outra coisa é a regra de acesso ao cargo público. A regra de acesso pode ser por meio de concurso público. O concurso público pode gerar um regime jurídico de estatuto, seletista ou temporário. São coisas diferentes. Tá? Hoje no Brasil, quem tem estabilidade? Quem é estatutário. Ok? Então o fato de acabar com a estabilidade não significa necessariamente o fim do regime jurídico estatutário. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Já existe hoje uma forma de ingresso cujo regime jurídico é temporário, que é por meio de um processo seletivo simplificado, já está regulado na Constituição. E existe a forma de ingresso por meio de concurso público e o regime seletista. Isso já existe, não tem nada novo. Tá? Tanto o temporário quanto o seletista não possuem estabilidade. Tudo bem? Tanto o temporário quanto o seletista não possuem estabilidade. Eu não acho que a estabilidade esteja... o regime estatutário esteja condicionado à estabilidade. Não acho. Então eu acho que continua tendo regime estatutário, continua tendo contrato temporário, continua tendo CLT, e aí se acabar a estabilidade para uma boa parte das carreiras, como eu disse para vocês, não deve acabar para todas, só para aquelas carreiras que não são tão importantes quanto as carreiras de Estado.
Se acabar a estabilidade, eu não acho que acabaria também o estatuto. O estatuto eu acho que continua tendo. E aí você colocou aqui uma questão bacana. Daria direito ao FGTS? Pode sim. Por quê? Porque o FGTS é a contrapartida que o regime seletista tem por não ter estabilidade. Então, seria uma ótima troca, tá? O servidor público estatutário não tem FGTS. Por quê? Porque tem estabilidade. Pelo menos essa é a origem jurídica histórica do Instituto, tá, gente? Então, poderia-se trocar a estabilidade por FGTS. Eu acho que seria razoável sim, tá? Uma ótima pergunta da Rosana aqui, espero ter te ajudado aqui. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Foram feitas várias perguntas legais. Peraí. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Eu não estou conseguindo a pergunta. Tá? Oi, cadê vocês? Eu não estou conseguindo fechar a pergunta da Rosana, mas eu vou tentar abrir outra pergunta aqui, eu acho que a dela sai. Peraí. Ah, legal aqui, ó, legal. Vou pegar essa pergunta da Ellen aqui, muito boa essa pergunta da Ellen também. Seria possível uma PEC acabar com os concursos? Eu acho que sim. Não vejo nenhum problema. O concurso público é uma regra constitucional, e assim como as demais regras constitucionais não protegidas pelo regime de cláusula pétrea, podem ser retiradas da Constituição. Um concurso, ao meu ver, não está protegido pelo regime de cláusulas pétreas. Pelo menos no seu sentido estrito sensu, como ele está construído na Constituição Federal. Tá? Entretanto, existem margem para interpretação diferente acerca disso aqui. Em qual sentido? Se você entender, olha só a viagem que eu vou fazer, e o STF tem viajado tanto nas últimas decisões que ele pode fazer uma viagem nesse sentido. Se você considerar que o princípio republicano é uma cláusula pétrea implícita segundo o Supremo Tribunal Federal, e que o concurso público é uma das garantias do princípio republicano, então ele poderia ser protegido por uma cláusula pétrea implícita. É forçar uma interpretação com base numa interpretação que já foi feita pelo Supremo. Aí ele poderia estar protegido. Isso vai depender de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Não é uma coisa que está clara na Constituição Federal. A Constituição Federal nunca falou que o concurso pode deixar de existir. Consegue entender? E aí, no que tange ao Supremo Tribunal Federal, meus queridos, eu não preciso tecer nenhum comentário, porque todos vocês já estão muito a par do nível de insegurança jurídica que o nosso Supremo Tribunal Federal tem trazido para o universo jurídico brasileiro, principalmente sob a perspectiva do controle e constitucionalidade nos últimos anos. Então, o que pode sair de lá? Tudo. Tá? Então, tudo pode acontecer, tá, Ellen? Tudo pode acontecer. Mas olhando friamente para a Constituição, não vejo nenhum problema acabar com os concursos públicos sob a minha ótica aqui. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Uma excelente pergunta, tá, Ellen? Obrigado. Uma pergunta maravilhosa da Ellen. Espero que tenha ajudado vocês aqui. Tá, isso aqui. Já falei na live. Ah, tá. Vamos pegar isso aqui só para deixar claro isso aqui, tá, gente? Ó, essa aqui também já dá para responder várias perguntas. Do Wesley. Obrigado, Wesley. É possível o fim da estabilidade e quem já é estável possui direito adquirido? Sim, foi o que eu falei. Então, é possível o fim da estabilidade, considerando a letra fria da Constituição Federal. Não há nenhuma norma que impeça o fim da estabilidade. Salvo a mesma interpretação extensiva que eu fiz aqui em relação ao concurso, se considerar o princípio republicano, se fizer uma interpretação muito viajante, e o STF fizer esse tipo de interpretação, poderia se considerar aí impassível de abolição. Mas eu não vejo margem para isso na minha ótica, na minha visão constitucional, tá, gente? Eu sou Juninho, tá? Mas na minha visão, eu não acho que seja proibido o fim da estabilidade. Eu acho que é perfeitamente compatível com o ato constitucional. Mas deve-se respeitar o direito adquirido. Então, aquele que já tem estabilidade tem direito adquirido, ao meu ver. Pode-se ter uma regra em transição do tipo: quem já entrou, ainda que não seja estável, vai ter direito de estabilidade em 3 anos, por exemplo. O que poderia também mudar. Mas o governo, para não criar um ânimo
muito ruim com quem já passou no concurso público e já está trabalhando, ele poderia fazer essa regra de transição. Mas para os novos, regra nova, aí, velho, não tem o que fazer, tá? Aí pode sim entrar com outro direito, porque você não tem direito adquirido nenhum. Olha só, isso aqui foi muito legal. Daniel, sem estabilidade, compensa querer ser servidor? É exatamente o tema da live. Sei. Se o seu motivo para ser servidor público é só ter estabilidade, não compensa. Faz outra coisa se isso acabar, entendeu? Vai fazer outra coisa da vida. Mas se você tiver mais motivos do que a estabilidade, pode compensar para você. No meu caso, por exemplo, Daniel Sena, se eu voltasse a fazer concurso público hoje, beleza? Se eu voltasse a fazer concurso público hoje, eu não faria um concurso por causa da estabilidade, eu faria por causa de um cargo que me atraísse. O que tem num cargo que me atrai? Grana, então teria que me pagar bem, a estrutura de trabalho, teria que ser uma jornada de trabalho compatível com as coisas que eu quero fazer na minha vida, e uma atribuição que me faça ter tesão de acordar todo dia de manhã para ir trabalhar. Pronto, isso aí seria um cargo que me atrairia. A estabilidade, eu nem pensaria na estabilidade como sendo um fator de decisão. Para mim, Daniel Sena. Paula, se esse é o seu fator de decisão e você acha que vai acabar, já para estudar hoje para não perder mais tempo e vai fazer outra coisa. É o meu conselho para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Pegar essa pergunta aqui só para ficar claro também, gente. O que realmente entrará nessa reforma? Rumo a tribunais. Eu liguei pro Bolsonaro agora, falei com ele, ele não abriu o jogo para mim. Então, eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Beleza? E ninguém tem. Ninguém tem, porra. Os caras estão bolando ainda a parada. No dia que sair o texto definitivo da reforma, da proposta, a gente vai saber, tá? Não fique tentando adivinhar isso aí. Um dia desse eu importei uma bola de cristal da China e ela veio estragada. Significa que ela não funcionou, tá? Não funcionou. E eu acho que é porque não existe, tá? Olha essa aqui, eu achei muito boa essa pergunta aqui da Roberta, muito legal, ó. Você acha que muitos irão desistir do concurso público por causa da reforma? Acho. Acho, super acho. Porque quem entra numa jornada dessa de estudo para concurso e começa a sentir as dificuldades da jornada, todos os dias acorda buscando um motivo para desistir. As pessoas fracas que entraram nessa jornada de concurso, pessoas fracas, que não têm comprometimento pessoal com a vida, que não suportam uma jornada mais cansativa, que tipo não tem compromisso pessoal, que tipo quando aperta um pouquinho já começa a chorar. Essas pessoas muito sensíveis, muito frágeis, e não tem nenhum problema em ser frágil, tá, gente? Eu tô dizendo que essa é uma característica de algumas pessoas, tá? Essas pessoas todos os dias acordam com o desejo de encontrar um motivo para desistir da jornada. Eu acho que a reforma é um ótimo motivo para as pessoas fracas desistirem. Mais uma vez, porque o Instagram vai derrubar a live agora, eu espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, faz uma print isso aqui, posta, porra, compartilha isso aqui se você acha que mais pessoas devem assistir essa live. Eu vou deixar ela 24 horas aqui para vocês, tá? Mais um motivo aqui, mais uma coisa. O que essas pessoas fracas estavam procurando era um motivo para desistir. Agora elas já encontraram a reforma. Então, se esse for um motivo para desistir, que desistam e sejam felizes fazendo outra coisa, sem nenhum problema. Tem muito mais coisa legal do que o concurso público também para fazer na vida. Valeu? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, vocês são maravilhosos, vocês hoje mantiveram um público muito legal aqui, fiquei muito feliz. Espero que as minhas palavras tenham trazido luz para a sua visão, para você enxergar melhor a situação. Se você gostou dessa live, compartilha ela com outras pessoas, faz um print. Vou até fazer pose, ó. Pera aí. Fez o print? Faz o print, posta nas redes sociais, me marca que vai ser um prazer te acompanhar lá. Valeu? Beijo no coração, tamo junto e bora vencer, galera. Valeu, Brasil! Fui!